Hoje nós vamos continuar falando sobre a cruz do discípulo. Eu pensei muito sobre o que eu poderia compartilhar, conversar com vocês, com os nossos irmãos da internet, que agora tem um monte de câmera aqui, eu não sei nem para onde eu olho. E o tempo todo eu caía de volta no centro da cruz, em João 15:5, onde a segunda parte fala que sem mim nada podereis fazer. O assunto de hoje é sobre proclamação e discipulado. Mas inevitavelmente a gente não consegue chegar nesse ponto sem passar por cada uma das etapas, sem passar pela adoração, a palavra, a base que sustenta essa cruz, sem passar pela comunhão, ou melhor, o tempo todo passar pela comunhão e pelo teu testemunho. Se você não tiver comunhão com teu irmão, o seu testemunho não for de acordo com o que o Cristo ensinou, não adianta você querer proclamar, discipular alguém. Vão ser palavras vazias. E nós seremos como aqueles fariseus daquele tempo, que o Cristo virou para eles, e falou que a palavra fria mata, porque é só palavra. Eu ia convidar para orar novamente, mas o Xande já orou por nós. E o meu pedido mais uma vez é que Deus amoleça esse nosso coração duro, que vem do dia a dia, de uma semana agitada, para que a gente possa estar sensível à voz do Espírito. Bom, proclamação e discipulado. Deixa eu sacar aqui da apostila, não está tão bonita como a do pastor Moisés, estava encadernada, Mas essa apostila fez parte da minha jornada enquanto eu pensava sobre esse assunto e me serviu de guia, Proclamação. O que é esse negócio de proclamar, de discipular? Proclamar, irmãos, nada mais é do que, como na parábola do semeador, é você lançar a semente. Esse ato de lançar a semente, ele pode ser feito verbalmente, como eu estou fazendo aqui hoje. Ele pode ser feito sem abrir a tua boca, teu testemunho do dia a dia. E aí passa pela cabeça da gente essa coisa de proclamação e discipulado, é coisa do presbitério, é coisa do Dimas, que é missionário. Tempos atrás a gente falou sobre o vinde e o ide. E enquanto a gente falava sobre isso, a gente falou sobre o ide estar como se fosse um trem, Um está atrelado no outro aqui. O vinde acabou de chegar, você acabou de responder, e o Senhor fala para você, agora vai. Você fala, mas vai aonde? Eu acabei de chegar. Moisés, semana passada, ele falou sobre quando você responde, o chamado de Cristo, você acabou de acordar. Aí eu comentei com a Aline, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele filme Matrix, O cara está vivendo, só que é uma péssima referência, que eu acho que 80% não vai conhecer. Mas é um filme que fala sobre o cara viver numa realidade que não é real. Ele está inserido dentro de um programa de computador. Ele vive uma vida onde ele tem conforto, tem tudo que ele deseja, maravilha. Mas nada daquilo é real, é falso. A realidade dele, quando ele acorda desperta daquilo ali, ele está plugado numa máquina, num mundo destruído, um caos que ele próprio criou, o homem próprio criou esse caos. E alguém em algum momento resolveu, como é insuportável viver nesse caos, eu vou criar uma falsa realidade para você viver nela aqui e ir sustentando. E quando você acaba de receber quando você acaba de despertar, você responde esse chamado,
Você pode falar, poxa, mas não é para mim. Aí me vem aquela coisa de, quando você recebe, né, responde esse chamado, automaticamente você começa a mudar alguma coisa no teu comportamento. Teu vocabulário, teu semblante. Alguns têm uma mudança radical logo de cara. Outros têm uma mudança gradual, devagarzinho. Né? Eu ia falar sobre aqueles que nasceram em lar cristão, que é um pouco diferente, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre vocês, sobre mim, né? Essa galera que teve o privilégio de nascer em um lar que já proclamava o Senhor Jesus como Salvador. Mas você, quando acaba de receber, você de alguma forma muda alguma coisa em você. E as pessoas que andam mais próximas de você vão perceber isso. E aí ela vai perguntar para você assim, o que aconteceu? É igual quando você está muito feliz, né? Ou está muito triste. Aí alguém que te conhece, que anda mais perto de você e fala assim, está bem? Né? O que aconteceu? Está tudo bem com você? Não é diferente. Às vezes você nasceu num lar cristão, mas nunca teve aquele encontro, aquele impacto, aquela vivência com Cristo. Em algum momento da sua vida, seja por qual for o motivo, você passa por isso e muda. E até dentro da tua casa, alguém fala para você, e aí, o que está acontecendo? E nessa hora, ainda que você não deseje, você aponta para a cruz e fala assim, é que agora eu estou indo naquela direção. Caminhando eu vou para Canaã. E ainda que você queira negar, nessa hora você acabou de fazer o ID, você acabou de proclamar o que está escrito ali no centro daquela cruz. Você entendeu, você absorveu de verdade que sem Ele você não pode fazer nada. A gente vai para a vida, a gente vai conquistando coisas e isso traz muita alegria para a gente, né? Mas principalmente aqueles que viveram um pouco mais, já passaram uma certa idade, entende que em algum momento parece que nada é a tua fonte de alegria. Não importa o quanto você se deu bem na tua carreira, o quanto teu filho está bem sucedido, o quanto a tua mulher te ama, em algum momento você vai passar por um perrengue muito grande. E se você não estiver ali, em João 15, que fala que se você não estiver ligado na videira, você vai secar e morrer. A única fonte de vida, essa coisa que flui, que passa por dentro de você e faz com que você dê fruto, é o Cristo, que te liga ao Pai e traz esses frutos. E aí fica outra parte de sofrimento, né? Aí você fala, não, então agora eu vou sair pregando para todo mundo. Vou sair fazendo proselitismo, tentando convencer todo mundo disso daqui. Irmãos, não parece que eu estou tremendo, eu estou tremendo mesmo, tá? E aí você corre o risco de fazer isso do jeito errado. Porque, mais uma vez, essa coisa do proclamar, do discipulado e a coisa toda, ela está interligada. Elas são etapas, mas são etapas que acontecem muito rápido e parece que tudo muito junto. E isso me deu muito trabalho para conseguir criar uma linha de raciocínio, onde chegar, e eu desisti. Porque a coisa toda está muito interligada. E aí você fala, não, agora então eu vou sair convencendo todo mundo dessa novidade que eu finalmente enxerguei. Eu nasci num lar cristão, mas parece que em algum momento meu olho abriu. Eu estava lá fora, ouvi um chamado, respondi, e parece que finalmente eu comecei a viver. E aí você fica com esse desespero de querer compartilhar uma coisa tão boa que você conquistou. E não caia no erro que eu já caí, tantos de nós já caíram, de querer convencer alguém, irmãos. Porque se você acordou, não foi ninguém que te convenceu. Foi o Espírito Santo que falou em você. Através de uma semente que alguém jogou.
Primeira semente bateu na cabeça ali, só chamou sua atenção, né? Bateu, você olhou. Cara chato, mano. Aí você foi andando, jogaram outra, bateu nas costas. Ô, povo chato, meu. Nem estava falando com você, alguém só jogou a semente, só. Em algum momento, o Espírito Santo te toca, e aí a semente vai e cai lá dentro do teu coração. E aí é nesse momento que ela começa a dar fruto. Você começa a enxergar as coisas de um jeito diferente. Você começa a se enxergar. E entender que sem Ele, você nada pode fazer. E pouco a pouco a palavra vai te convencendo disso. Pouco a pouco esse fogo vai queimando dentro de você. E você quer adorar esse Salvador que abriu o teu coração. Às vezes no meio da caminhada, irmãos. Deixa eu voltar um pouco antes de eu falar isso, vai. Voltando a essa coisa do testemunho, né? E essa coisa do testemunho, irmãos, ela é muito... Eu fiquei tentando achar um jeito, né, de explicar isso. Como diz o... Irmão, se eu chamar o pastor de tio Moisés, vocês me perdoam, tá? Que é um troço meio inevitável, às vezes escapa, né? Dificilmente eu chamo meus irmãos pelo nome, é tudo por apelido. Tá salvo no meu celular, é tudo por apelido. E... Bom, enfim, como Moisés fala, não é o melhor exemplo, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu espero que ajude vocês a entenderem. Que essa coisa do testemunho é muito parecido com postura física, né? A menos que você tenha um defeito físico muito grave, né? Precisar de operação, enfim. Mas pessoa normal. A gente vai vivendo nesse mundo moderno, te conduz por um caminho de sedentarismo gigantesco, muito natural, e principalmente quando você vai envelhecendo, perde massa muscular, vai, pouco a pouco, se você não perceber, já ouviu falar que você vai envelhecendo, você diminui, né? Tem desgaste de peça, não tem reposição, e a postura, né? E aí a tua mãe cobrava, né? Perturbava você, as costas, menina, endireita as costas, e aí isso vai virando um esforço muito grande. Já tem um monte de gente se ajeitando aí na cadeira, um esforço... A gente só se lembra quando alguém chama a atenção da gente, né? Seja de propósito ou sem querer, a sua atenção é chamada para aquele assunto. Ainda que não seja uma bronca em você, né? E aí você vai e ajeita as costas. E aí você fala, não, agora eu vou andar assim, vou andar certo. Só que o teu corpo está flácido, cansado, você não descansa direito, você não se exercita. E essa coisa para manter a postura vai se tornando um esforço muito grande. Primeiro um esforço mental, porque o tempo todo você tem que estar aqui, ó. Postura, 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 postura. E outro esforço físico. E essa coisa de tentar manter a postura cansa, hein? Cansa, você não vai dar conta. Você vai se fadigar fisicamente, emocionalmente, porque vai vir aquele sentimento de eu não consigo. Psicologicamente, porque você está o tempo todo se esforçando para tentar manter essa postura e não vai rolar. E, o que eu tenho que fazer então? Vai fazer exercício. Um cara bom para falar disso aqui, ó. Meu Deus, eu esqueci. Gente, eu tenho problema com o Álvaro. Cara bom para falar de exercício, Álvaro e a esposa dele. Gente, você começa a fazer exercício, é uma coisa de louco, o teu corpo começa a responder, e esse troço da postura vai virando natural. O cara malha muito isso aqui, daqui a pouco ele está andando assim, aí você vai lá, o cara está andando de braço aberto. Gente, não é um músculo, é natural, não tem o que fazer. E aí você fala, então como é que eu vou fazer com o meu testemunho? Vai malhar o teu espírito, a tua mente, o teu coração. Vai se debruçar nas disciplinas espirituais. Tentar. E aí vem a coisa do esforço. Aí você muda o esforço. O teu esforço não é mais para ficar com a coluna reta. O teu esforço é para lutar contra a tua carne. Para lutar com a tua preguiça. Para lutar com a tua falta de tempo.
A vida é louca, não tenho tempo. E para variar, eu já esqueci o nome do irmão, que o Moisés cita muito aqui. O irmão que falou que a vida é muito corrida e ocupada demais para eu não ter tempo para orar. É como se eu saísse correndo da minha casa, eu moro num apartamento, 16º andar, e já aconteceu, de eu chegar no carro, esqueci o quê? Esqueci a chave. Mas eu estou com muita pressa, eu preciso ir na casa da tia Sueli. Eu vou lá, eu chamo meus irmãos de tio, gente, que é porque negócio de criança, tem filho, enfim. O teu filho vai absorvendo, né? É a tia, é o tio. Eu preciso ir na casa da tia Sueli, não vai dar tempo, eu estou atrasado, aí eu saio correndo. Eu saio correndo, irmãos. Eu vou chegar lá na casa da tia Sueli com a língua de fora, suado, cansado e atrasado. Se eu tivesse voltado, subido, vai gastar tempo? Vai atrasar 5 minutos? 5 minutos, mas não vai atrasar meia hora. Pego a chave, desço, vou lá, pego o meu carro e vou. Orar e ter tempo para disciplina espiritual, irmãos, ajuda muito a organizar a tua vida. Porque ajuda a definir critérios de prioridade. O que é prioritário na sua vida? Você está se matando, correndo atrás da sua carreira e o teu casamento foi para o buraco. Você está correndo, se matando atrás de ganhar dinheiro, que é importante, senão, amor, como é que você vai comer, beber, sobreviver? Olha isso aqui, ó. O Xande falou, a gente está com dificuldade, dinheiro é importante enquanto a gente estiver nessa terra. Mas às vezes você está correndo tanto e não se deu conta, está perdendo seu filho. Eu já fugi tudo aqui. Foi embora já. Quando você está conectado nessa videira, a tua vida vai mudando. É essa coisa do exercício físico. Mas no meio do caminho, assim como o cara que malha, seja um atleta olímpico de corrida ou musculação, seja lá qual for o teu objetivo, se você para de fazer essa manutenção, se você for um bom atleta, a tua postura ainda dura um tempo. Se você for um atleta meio relaxado, ela vai embora bem rápido. Se você for um cara empenhado, ela ainda dura algum tempo. Mas toda vez que você vai largando isso de lado, e eu falo por isso com muita tristeza, irmãos, porque eu já passei por isso. E aí você, daqui a pouco está andando assim, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Como que eu cheguei nesse ponto? Você deixou de exercitar, irmão. Separar tempo para orar, não é aquela oração onde é muito boa, que a gente agradece pela nossa refeição, a gente agradece pelo dia que o Senhor nos deu, mas separar tempo para orar, irmão, é você, seja em pé, sentado, ajoelhado ou deitado, para quem não está mais com saúde para fazer isso, é separar tempo para orar pelo seu irmão. É pelo menos, você já ouviu falar que exercício físico, né? Você vai começar a correr, para o pulmão, para o peito, você tem que malhar no mínimo meia hora, 40 minutos. É mais ou menos isso. Abaixo disso não vai fazer muito efeito, não. Você pode passar o dia inteiro agradecendo, conversando com Deus. Mas abaixo disso, de meia hora, vai fazer muito efeito na tua vida e na vida do teu irmão. E conforme você vai parando de fazer isso, assim como você para de fazer exercício físico, a tua massa muscular vai indo embora, a preguiça volta ou aumenta. E aí você fala, mas como é que eu vou? Não vai. Por quê? A gente confunde muito quando a gente fala que o Senhor, o centro da nossa cruz, da cruz, né? E da nossa cruz,
Ah, ele me salvou. Sim, ele te salvou e aqui tem pregado constantemente, falado isso. Falado que você não vai ser salvo pelo teu esforço, você não vai ser salvo pela tua boa obra, você vai ser salvo porque Cristo morreu por você, Ele te chamou, Ele te elegeu e Ele vai te arrastar até chegar no céu. Ele pode te arrastar, ou você pode ir andando. Você pode escolher. Por quê? Porque nós fomos libertos do pecado, mas nós fomos libertos em Cristo. Nós fomos salvos por Cristo, mas nós somos libertos em Cristo. Ou seja, o assunto aqui não é salvação, irmão. É se você vai, enquanto você caminhar por essa terra, você estará liberto do pecado ou não. E estar liberto em Cristo é isso. É estar conectado, preso, ligado nessa videira. É você estar se exercitando. Porque toda vez que você para de se exercitar, parece que você vai se desconectando dessa videira. Essa seiva que vai correndo, que vem dela e corre por dentro de você, que te traz vida, esse troço vai secando. Vai ficando um fiozinho pequenininho, fino. E o galho vai secando. Isso traz dor, desespero, um monte de consequências. Você já foi salvo, meu irmão. Resta saber se você quer aproveitar dessa vida aqui na terra, aproveitando essa coisa gostosa. Quem malha, né? De novo, quem faz exercício físico, muitas pessoas no começo têm muita dificuldade, mas vai conversar com quem corre. Tem um monte de irmão aqui, ó. Moisés, Will, Tadeu, um monte de irmão aqui, que quando começa a correr, fala, rapaz, no começo dá um pouco de trabalho, e hoje, você é louco, se eu ficar uma semana sem correr, dá um desespero, o corpo dá vontade de, você tá à noite, às vezes agitado, dá vontade de se levantar da cama e sair correndo. Por quê? Porque o teu corpo começa a pedir, você começa a ouvir o teu corpo, ouvir o Espírito. Quando você começa a fazer isso, se você fica um tempo sem fazer, o Espírito te incomoda, você fala, meu Deus, que essa semana eu não arranjei um tempo para orar, preciso ler a Bíblia, preciso estar com o meu irmão. Pô, o que tem a ver estar com o meu irmão? O negócio não é o Espírito Santo, não é eu e Deus? Pois é, vou pegar aqui da apostila, que se depender de mim eu vou esquecer o nome do amado de novo. Lá na apostila da Cruz do Discípulo tem um trecho que diz o seguinte: há coisas de Deus que eu só saberei andando com você, e coisas dele que você só saberá andando comigo. Foi uma frase de Ariovaldo Ramos. A cola está aqui. Irmãos, isso me faz lembrar da minha tia Nina, uma mulher que foi chamada por Deus no leito de morte. Ela estava para morrer. E Deus teve um encontro com ela, né? Ela teve um encontro com Deus, Deus chamou, ela atendeu, e até a velhice, ela foi a que mais viveu de todos os irmãos dela. Ela era a mais velha e a gente brincava muito com ela, né? Falar, tia, pelo amor de Deus, a senhora está enterrando todo mundo. Vou ficar longe da senhora quando eu for no próximo enterro, para a senhora não me empurrar. A gente brincava muito com ela, né? E você conversava com a minha tia Nina, gente, era uma coisa de louco. Aquela mulher não conseguia conversar com você 10 minutos sem em algum momento ela falar de Deus. Mas antes de eu começar a falar dela, né, falar um pouco dela, voltando um pouco ao assunto, essa coisa de discipulado e de proclamação, é muito comum, eu já passei por isso e eu acredito que os irmãos também, principalmente quando a gente é mais jovem, né, adolescente, às vezes pode ter uma vergonhinha, né, estar no meio de seus amigos, todo mundo indo numa direção diferente da cruz, aí dá uma vergonhinha assim, não vou não, mas por que não tô afim.
né? Dá aquela enrolada. Às vezes você não fala da tua fé, porque o teu testemunho vão jogar na tua cara, né? Você pode não ter uma vida assim, mas em algum momento você pode passar por isso. Mas deixando de lado essa coisa do testemunho que você falhou, essa coisa da vergonha, da insegurança, da nossa fé, né? Do porquê que eu faço isso, dos motivos que me levam a fazer, a caminhar nessa direção, a fazer desse jeito. Essa vergonha às vezes é porque você não tem tanta convicção assim. Você acredita, aqui você acredita, mas parece que não está aqui, né? Você acredita aqui na cabeça, mas não está vibrando, não está pulsando no teu peito, não está vivendo isso de verdade. E aí eu falo da minha tia Nina por conta disso, porque a minha tia, ela não tinha a menor preocupação, irmãos, de pregar para ninguém. Mas não tinha como conversar 10 minutos com aquela mulher sem ela falar do que Jesus era na vida dela. Do quanto ela era grata, dos milagres que Deus fez na vida dela. E o remédio para essa vergonha, essa timidez às vezes, a gente vai encontrar lá em 2 Timóteo 2,15. Pedir ajuda para meus irmãos, que eles costumam ser mais rápidos no gatilho do que eu aqui. 2 Timóteo 2,15. Só porque eu falei que os meninos eram fera, hoje... Aqui, ó. Procure apresentar-se a Deus. Presta atenção, irmãos. Apresentar-se a Deus. Não é para o teu irmão. Não é para o teu vizinho. Porque quando você procurar se apresentar para o teu irmão, para o teu vizinho, como obreiro, que... Eu vou pular aqui para o final, né? Que manja tudo. Que fala bem pra caramba, que conhece tudo da Bíblia, você caiu numa armadilha que derrubou Satanás, chamado vaidade. Derrubou o anjo de luz que estava lá no céu. E às vezes a gente cai nessa armadilha, irmãos. E é bem fácil cair nessa armadilha, viu? Então procure apresentar-se a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, seu testemunho está em dia. Puxa, mas eu caí ali atrás. Mas é, como diz o pastor Moisés e os meninos, é acidente de percurso. Você acelerou mais do que devia, deu uma vacilada, mas você está ali, ó, no seu esforço para continuar praticando as suas disciplinas espirituais, não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Maneja corretamente. Não se trata só de conhecer muito, mas é de fazer o uso correto dela. Não é para derrubar o teu irmão. Aqui, meu irmão, pisou na bola aqui comigo, eu vou catar aquela passagem aqui, ó, eu vou dar na coluna dele. Ele está matando o seu irmão, irmão. O Senhor te deu essa palavra, né? Como diz, uma espada de 2 gumes. Não foi para você matar teu irmão. Não foi para matar aquela pessoa que você diz estar tentando evangelizar. Deus te chamou para que você maneje essa palavra corretamente. Minha tia era essa bênção, irmãos. Não fez teologia, uma mulher simples, assim como minha mãe e como meu pai, pessoas que com todas as suas falhas, como eu disse ontem para minha irmã, não precisa ser perfeita, porque você já é incrível, admirável, e você é tudo isso
Porque você está ligado lá, ó. Ela entende que sem Cristo ela nada pode fazer. O esforço dela não é para manter a postura, é para se manter ligado, é para lutar contra a preguiça, contra prioridades. O que é prioritário? Vou sair correndo ou vou voltar e pegar a chave do carro? Vou organizar as coisas na minha cabeça ou vou sair igual louco fazendo tudo, no fim do dia corri, estou cansado e você fala, meu Deus, eu não fiz nada. Melhor teria sido deixar tudo de mão e fazer o principal, buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, Ele vai acrescentar na tua vida, irmão. O que eu estou falando aqui, como diz a palavra, que é uma palavra de dois gumes, abate muito em mim, irmãos. Muito. Bom, você acabou de chegar e, de novo, essa coisa de proclamação, discipulado, os meninos aí que manjam, né? Conhece tudo, fez teologia, não dá para eu fazer discipulado, né? O maior discipulado que você pode fazer, irmão, é andar junto. E ainda que seja pouco o teu conhecimento, compartilhar com essa pessoa o que Deus tem te ensinado. Discipulado, né, para quem faz, né, é esse processo de você compartilhar aquilo que você aprendeu, aquilo que você acredita, aquilo que você carrega como princípio de vida, para você compartilhar isso com alguém, da forma mais intensa possível, mais contínua possível, pelo maior tempo possível, a ponto dessa pessoa perguntarem para ele e ele falar daquilo, não como sendo, não, é que o pastor Moisés falou, não, não, é que na opinião do Binho, não, esse troço já entrou em você e você fala como sendo seu. Não é porque você roubou a opinião de alguém, é porque o Espírito Santo te convenceu. Binho, pode andar 10 anos do lado de uma pessoa e ele não vai ter o poder de converter essa pessoa, se o Espírito Santo não convencer e não chamar ela. Essa coisa, deixa eu só voltar aqui um instante. Bom, em Mateus 7, do 24 ao 27, eu não vou ler o texto, pode ficar tranquilo aí, porque é uma palavra que todo mundo conhece, sobre a casa que foi construída na areia e sobre a casa que foi construída na rocha. Cristo está dizendo que, para aqueles que estavam ali, e essa palavra serve para nós, né? Se nós ouvirmos a palavra do Senhor e a praticarmos, nós seremos como uma casa que foi construída na rocha. Se nós ouvirmos e não a praticarmos, nós seremos como uma casa que foi construída na areia. Qualquer ventinho leva, qualquer onda mais forte derruba. Essa coisa do praticar, irmãos, a gente volta para o testemunho. Teu testemunho não deve ser um esforço para você, ele deve ser uma consequência de algo que você acredita e pratica. Uma consequência, volta a cruz lá para mim, por favor. Uma consequência de aprender na palavra, né, que é a base da cruz ali, na palavra, e no processo de adoração a Deus, de conversar, de comunhão com o teu irmão. Comunhão com o teu irmão, de novo, vamos ler lá. Porque há coisas que eu só saberei sobre Deus andando com você. Porque tua vida é curta, bota isso na tua cabeça. Não tem como você ter todas as experiências possíveis. Minha tia Nina
ela já tinha um bom tempo de conversão, e o marido dela tinha um combinado com ela que era assim, ó, beleza, você pode ir lá congregar, morava na roça, no meio do mato, era longe pra caramba. E aí, teve uma vez, liberava lá uma burra, né? Não era nem cavalo. E aí teve um problema, eu sei que ela precisou ir a pé. E aí ela foi com um outro tio meu, pai do Fá. Essa confusão, liga para isso não, irmãos. Pai do Fá era criança e ela mais velha. E o culto demorou para acabar. O culto acabou, ela voltou, já estava escuro. Mas não é igual aqui na cidade, irmãos. É um breu. Não tinha lua cheia. Você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Minha tia falou, meu Deus, meu marido nunca mais vai deixar eu vir congregar assim. A preocupação dela, irmãos, não era porque estava escuro, porque ela ia demorar para chegar. A preocupação dela era ter um problema e o marido dela impedir ela de congregar, de ouvir a palavra, de estar junto. Com tanta coisa que ela poderia se preocupar, a preocupação dela era essa. Depois de andar muito tempo, acho que algumas horas, rodou, ela não aguentou e orou a Deus, falou, Senhor, tem misericórdia. E no meio da oração dela, irmãos, ela falou assim, que a mata virou dia. E aí ela andou um pedacinho assim, e ela viu o lugar onde ela morava. Era só descer a ruinha assim, ó. Ela enxergou a rua, escureceu de novo. Mas não podia ficar aceso para não pedir? Deus vai te dar aquilo que você necessita para você continuar caminhando. O Senhor dá mais um pouco, vai andar. Irmãos, ela tinha um monte de testemunhos como esse, é coisa milagrosa. E ainda assim, nem todos os filhos dela seguiram esse caminho. De novo, não se trata de salvação, e eu não quero trazer o mérito se todos os filhos estão salvos ou não, porque o Senhor diz para mim que quando Ele me chamou, se eu cresci nele, ia ser salvo eu e a minha casa. Então não se trata de salvação, se trata de desfrutar os benefícios de você ter esse corpo saudável. Quando você quiser correr, você corre. Se você quiser pular, você pula. Espiritualmente falando, os benefícios de ter essa vida saudável, de crer que Deus é que te sustenta. O mundo está caindo e a tua preocupação é, ai meu Deus, tomara que dê para eu ir para a igreja domingo. Porque é bom, isso é gostoso, me faz bem. Poxa, não deu para ir, tomara que essa internet funcione, porque eu preciso assistir aqui. E nesse processo de discipulado, irmãos, teu testemunho fala muito, né? E aí, como é que funciona então? Você jogou a semente, quem vai chamar ou não, aí é com o Espírito Santo, é com Deus, o problema não é teu. E quem que eu vou discipular? Aquele que foi chamado e atendeu o chamado. E aí você não vai ter que sair correndo atrás de alguém para ele ser convencido da palavra. Ele vai vir e falar, ô Binho, que negócio lá, cara, que você falou, como é que é mesmo? Ô Jennifer, outro dia você fez um negócio ali, meu, mano, fiquei com troço na cabeça. Por que você fez aquele negócio? Por que você falou aquilo? E aí é importante que você seja um obreiro que não tenha do que se envergonhar perante Deus, não perante o teu irmão. Porque o teu irmão pode até falar para você, mas olha, eu lembro, hein? Aquela época lá que você fez um negócio lá. Aí você fala para ele assim, que você está limpo, que todos os teus pecados já foram perdoados e que você está ligado na videira. A seiva que corre em você é mostrada pelo fruto que você dá. E quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas faz uma semana, então volta para o caminho. Volta para o caminho, e é um negócio muito louco, irmãos. Às vezes a gente tem falhas muito grandes na vida, e dá vergonha de
de compartilhar. O pessoal do Celebrando tem muita coragem de vir aqui e abrir o peito. É como tirar a roupa, ficar nu na frente dos outros e mostrar todos os seus defeitos. Mas quando Cristo já te lavou, você está de novo no caminho. Até isso se torna motivo de glória para o nosso Senhor. Porque você fala, foi, e se eu tivesse continuado sem estar ligado na videira, eu estaria pior do que antes. Mas eu mudei, não mudei? Mudou, então vem comigo. Você quer mudar? Então vem comigo. Mas uma semana que você caiu foi, miserável, pecador, me arrependi, lamento profundamente, tenho vergonha. E às vezes a gente fala, isso parece um pecadão. Eu estava falando um negócio com a Aline outro dia, né? E aí eu falei, meu Deus, quem ouve eu falar isso? Parece que eu fiz um negócio grave, né? Mas não é, irmãos, é até uma procrastinação, um negócio que você devia ter feito ali, ó. Você não fez, você empurra com a barriga, aquilo dá um sentimento de culpa. Por quê? Porque você tinha que ter feito. E dentro do processo de proclamação, de lançar a semente, de chegar junto com alguém e ajudar ele nesse caminho, e às vezes aprender com ele que acabou de chegar alguma coisa, porque o Espírito Santo é que nos conduz nesse caminho, nos ensina. Não é você. Você precisa se apresentar como quem não tem vergonha de nada a Deus. E Ele conhece o teu coração. Por isso é o não ter vergonha. Rapaz, eu acabei de cometer um erro ali, estou até com vergonha de orar. Você tem outro lugar para ir, não? Você tem alguém que pode te perdoar? Você tem outra pessoa que pode resolver seu problema? Então vai, com vergonha ou não, mas vai lá. Se apresenta na frente do seu Senhor. Pede perdão para Ele. E Ele vai restaurar a sua vida. Vai voltar a fazer os seus exercícios. A orar, ler a palavra, andar com teu irmão. Só para a gente encerrar. Essa coisa do discipulado, irmãos. Às vezes você acha que o teu testemunho, ele é o suficiente, né? Mas dentro da nossa casa, principalmente nesse mundo corrido de hoje, a gente passa pouquíssimo tempo com o teu filho, com a tua esposa. E uma das coisas mais tristes, irmãos, e eu falo isso com muito pesar, uma das coisas mais tristes, uma das, né? Tem muitas, mas uma das mais tristes é um servo do Senhor perder o seu filho para o mundo. Poxa, mas estava dentro da minha casa. De novo, esse não é um assunto seu, é um assunto do Espírito Santo. Mas cabe a você discipular teu filho. Aquele tempo que você passa com ele, hoje se fala muito sobre tempo de qualidade, né? Mas acredite, irmãos, teu filho passa sei lá quantas horas no YouTube, mais não sei quantas horas na escola, com outro amigo, aquela meia hora de qualidade que você passa com ele, pode não ser o suficiente, Esse tempo que ele passa aqui embaixo, às vezes na escolinha, pode não ser o suficiente. É preciso chamar o teu filho às vezes e perguntar se ele está entendendo. Perguntar se ele entendeu. Pegar para o teu filho e falar assim, ô filho, você sabe por que o pai vai na comuna de manhã, domingo de manhã, não? Você entendeu? Você entendeu por que o pai não fica falando essas palavras feias? De repente o teu tio, o teu vizinho fala? Pô, você já entende? Você conseguiu entender que assim, todo mundo faz um negócio aqui que é mó barato, você tá louco para fazer, mas você entendeu? Você entendeu de verdade por que teu pai não quer que você faça isso? Abrir a palavra, explicar. Puxa, mas eu não consigo explicar, eu tenho dificuldade.
Procura uma professora lá da escolinha. Essas meninas são fera, irmãos. Às vezes a Vivi compartilha uns negócios comigo que eu falo, meu Deus, como é que essa mulher pensou num troço desse? Eu não ia pensar nessa resposta nunca. Meu filho fizer uma pergunta dessa para mim, eu saio correndo. Porque eu não sei explicar. Eu já penso num monte de caminhos que não é o que ele vai entender. Pô, estou com dificuldade. Não traga só ele aqui. Tenta conversar com essa irmã, ver se ela tem um tempo, né? Que ela também está na correria da vida, mas, pô, manda uma mensagem, manda um zap lá para ela. Pô, estou com uma dificuldade aqui, rapaz. Ah, mas eu não vou mandar porque eu tenho vergonha. Acredite, irmãos. É melhor você passar um instante de vergonha do que passar uma vida de sofrimento porque você perdeu seu filho para o mundo. E caminhar com o teu filho, mostrar testemunho, já foi falado aqui várias vezes, é essa coisa de você andar com ele. E mostrar a árvore, quando é pequeno, né? Cada fase é uma fase, né? É bonita, né? Isso aí foi Deus que fez, filho, isso é uma maravilha. Aí já aproveita a palavra lá, tenta dar um exemplo, tem que estar ligado na árvore, dá o seu jeito. Essa coisa de proclamação e discipulado, irmãos, é para todos nós. O Senhor vai distribuindo os dons conforme a necessidade da comunidade. Isso quer dizer que teu dom não é teu, é para servir o teu irmão. E às vezes esse teu irmão é o pastor, é o presbítero, é o músico. Você não tem que estar preocupado com ninguém. Você só tem que se apresentar como um obreiro que não tem vergonha de nada perante o seu Deus, porque Ele conhece a intenção do seu coração e o porquê você faz o que você faz ou deixa de fazer o que você faz. Que isso fortaleça o teu espírito, para que o teu testemunho não seja na base do esforço para manter a coluna reta, mas no esforço contra a tua preguiça, as tuas lutas. E assim como um atleta que tem prazer nos resultados desse exercício, você tenha prazer nos resultados de todo esse trabalho, a ponto de não se envergonhar. Um último comentário, às vezes a gente tem vergonha, né? E é isso, é porque você não entendeu ainda. Parece que você arranjou um namorado feio, uma namorada feia, né? Mas você está apaixonado. Você fala, meu Deus, só de eu pensar, o coração acelera. Aí ele fala, eu vou conhecer sua mãe. Minha mãe vai ver, vai falar, como você arranjou isso aí, meu? Aí parece que a tua fé é essa coisa pequena, feia. Pô, então mostra para tua mãe, mostra para teu pai, mostra lá para a rua. Por que você ama essa pessoa? Quais são as qualidades dela? O que você enxergou que o outro ainda não enxergou? Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas tem uma vergonha deles lá na frente da escola. Por quê? Porque ninguém dá beijo em ninguém. Na minha família é terrível, irmão. O povo adora agarrar, dar beijo. Minha sobrinha Paula já era grande, casada. Eu ainda apertava ela, mordia a bochecha. Povo desequilibrado. E aí você ama teu pai, ama tua mãe, mas tem uma vergonha. Primeiro, você não deve satisfação ao mundo. Mas há aqueles que se aproximarem de você, porque o Espírito chamou, a esses você mostra esse seu namorado, por quem você é apaixonado, que o mundo inteiro acha que é feio. Por que o mundo acha que é feio? Porque existe um padrão de beleza, irmão. O mundo acha que é feio, mas você não tem que estar preocupado com o mundo. É o meu amor, me faz bem, fez bem para a minha vida. Eu estou falando do namorado, mas pensa na cruz. Aquele que se aproximar faz parte da sua família.
e para a sua família. Tem gente rindo aí, tem gente rindo porque se acha, arranjou um namorado, um marido feio, mulher bonita. Estou brincando. Aquele que se aproximar, porque o Espírito chamou, e essa pessoa respondeu ao chamado, porque o Espírito constrangeu, essa pessoa faz parte da família. E para a família, a gente apresenta e mostra o porquê a gente ama. E o resto do mundo? O resto do mundo, deixa eles seguir na matrix deles, destruindo tudo e vão morrer no mundo de ilusão. Amém? Vamos orar nesse momento, para que Deus continue falando aos nossos corações a respeito disso tudo, né? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos constrangeu a responder esse chamado, porque o Senhor morreu por nós e porque o Senhor nos sustenta todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos desfrutar dos benefícios de estar ligado nessa videira, de sentir prazer de dar esses frutos. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, e pedimos que o Senhor continue nos sustentando, nos guiando e nos guardando. Nós pedimos isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.